Para definir o tema de hoje, eu tirei uma carta aqui do tarô Zen do Osho e o tema é estresse. Ele fala assim: todas as metas pessoais são neuróticas. O homem, sintonizado com a essência das coisas, consegue entender, sentir que eu não sou separado do todo e não há necessidade de estar elegendo e procurando concretizar algum destino por minha conta. Os fatos estão acontecendo, o mundo continua girando. Chame isso de Deus. Ele está fazendo coisas. Elas acontecem por vontade própria. Não há necessidade de que eu trave alguma luta, faça qualquer esforço. Não há necessidade de que eu lute por coisa alguma. Posso relaxar e simplesmente ser. O homem essencial não é um fazedor. O homem ocidental é um fazedor. Por isso, o homem ocidental vive naturalmente com ansiedade, tensão, estresse, angústia, sentado o tempo todo sobre um vulcão. Esse vulcão pode entrar em erupção a qualquer momento, porque o homem vive num mundo de incertezas e acredita que pode tomar as coisas como certas. Isto gera tensão em seu ser. Lá no fundo, ele sabe que nada é certo. E olha que interessante, né, gente? Eu estava até sentindo esse tema esses dias, porque assim, por que o homem que é iluminado, né, ele não precisa se preocupar com o futuro? Porque ele não é um fazedor, como fala o Osho, né? Se a pessoa está entregue ao momento presente, ela já está conectada com o todo. E se ela está conectada com o todo, ela já soube silenciar o ego dela para se colocar a serviço de algo maior. Então, é uma pessoa que não age em função dos desejos. Ela age em função de uma percepção que está ligada à necessidade do ser e não a desejos do ego. Então, sabe quando a gente faz uma oração e a gente fala assim: Deus, que seja feita a vossa vontade? O que significa isso quando a gente olha mais profundamente? Quando a gente se entrega e a gente fala: Deus, que seja feita a vossa vontade, é um ato de extrema humildade. Porque nesse momento a gente deixa todos os desejos do nosso ego em silêncio para a gente se prostrar ao todo, fazendo essa conexão consciente com o todo e deixando que ele fale através de nós. Mas a maioria de nós, a gente está num estado de tensão, querendo fazer, né? E a gente deixa a nossa percepção nublada pelos medos, pela ansiedade. E a gente acaba fazendo muita besteira, que a gente mesmo acaba se prejudicando por conta da nossa própria ansiedade. Se a gente soubesse silenciar e deixar o todo falar através de nós, e a gente não se preocupasse em ser um fazedor compulsivo, por conta das nossas tensões e ansiedades, a gente não teria tanto medo da vida como a gente tem. A gente não teria por que ter medo do futuro, porque a gente teria essa aceitação e essa entrega pronta, né? Prontas para oferecer. O Veludo estava falando sobre isso na live que eu compartilhei com vocês, né? Sobre hibernar, acho que hibernar é preciso o nome da live, né? E ele fala sobre isso, assim, sobre... Às vezes, quando a pessoa está se preparando para o pior, né, ela fica ansiosa, com medo do que vai acontecer. Se a coisa acontece, ela sofre 2 vezes. Se não acontece, ela sofre sem precisar sofrer. Quer dizer, de qualquer jeito, não resolve o problema pela causa e ela só fica sofrendo sem necessidade por conta do padrão de pensamentos e sentimentos com o qual ela se conecta. Vou dar um exemplo. Sei lá, você foi no almoço de domingo da sua família, aí tava lá uma prima sua que te faz uma pergunta meio capciosa para te provocar, para cutucar uma ferida sua. Você entra na dela, no jogo dela, ela tava obsediada pra caramba, né? Você ficou pistola com a pergunta que ela fez. Você se deixou levar pela passivo-agressividade dela, né?
Aí quando você se dá conta, você virou um puleiro de egum. Você pegou todos os eguns atrapalhados, os espíritos atrapalhados que estavam com ela, foram para você, porque você se sintonizou com essa energia. Inclusive, ela só agiu dessa forma passivo-agressiva porque ela estava obsediada e você comprou, né? Você entrou no jogo dela. Claro que você vai sentir raiva, porque provavelmente você não se iluminou, né? Então você vai sentir raiva não só essa vez, como outras vezes. Eu não estou dizendo aqui para você suprimir a raiva, reprimir a raiva. O que eu estou dizendo é para treinar a não identificação com a raiva. Então o outro vem, cutuca uma ferida, te provoca, fala uma coisa com a intenção de te machucar, porque às vezes a pessoa não está bem com ela, quer cuspir, né, os detritos emocionais dela em você, está te usando como bode expiatório, né? Então ela vai e cutuca uma ferida. E aí você se deixa cutucar, você se abre para aquela provocação, porque você ficou reativo e se identificou com a raiva. Então, se você já sabe que você tem esse padrão de ficar reativo, deixa a raiva vir, mas não se identifica com ela. O que você pode fazer numa situação como essa? Numa situação como essa, que você sabe que a pessoa fez a perguntinha capciosa porque ela quer cutucar sua feridinha, ela tirou aquele dia para te encher o saco, né? Você pode pegar a pilha, entrar na dela, né? Ou você pode ter inteligência emocional. Você já sabe que aquela pessoa é assim, que ela tem essa tendência a querer provocar, a querer cutucar feridas. Então, o que você faz? A pessoa fez aquela perguntinha, você simplesmente sorri, pode mudar de assunto, não fala nada. Espera um pouquinho, você vai no banheiro. Fica lá no banheiro uns 5 minutos, 10 minutos, espera a raiva passar. Porque uma coisa é a raiva vir, você se identificar com ela e jogar essa raiva no outro. Aí vira uma bola de neve. Aí você entrou, você pega os obsessores da pessoa para você, aí tá feito o caos. Quando você consegue olhar para a pessoa com compaixão, porque, gente, a pessoa que faz a pergunta capciosa, que precisa cutucar uma ferida sua para te provocar, ela é uma pessoa que está doente, sabe? Ela está doente emocionalmente. Se você consegue olhar para essa pessoa, não com pena, porque a pena não é saudável, mas com compaixão, sabe? Você vai vendo que aquela pessoa não está fazendo isso contra você, é contra ela mesma. Essa pessoa está desconectada dela, né? Está muito distante da própria essência. Quando você consegue ter compaixão genuína pela pessoa, e não levar esse tipo de situação para o lado pessoal, você sai do seu ego, você sai da sua vaidade ferida e você consegue olhar para o outro com um olhar de ternura e você vai vendo que essas coisas vão te afetando cada vez menos. É aquela frase muito sábia do mentor amigo, né? Quando alguém te agride, essa pessoa está pedindo ajuda. Ore por ela. Eu sei que se você tem feridas de rejeição, né? Se você sofreu muito bullying, muita rejeição dos seus pais, de parentes quando você era criança, você já tem uma crença no seu inconsciente de que o mundo está contra você. E qualquer coisa que alguém fala, você leva para o lado pessoal. Você se chateia, você se ofende, você se identifica com aquilo. Mas aí, ao invés de você querer mudar o mundo externo, muda o seu mundo interno para você se fortalecer e para você se identificar cada vez menos com isso. Aí você vai percebendo que vai ficando cada vez mais fácil você orar para o mentor da pessoa e para o seu para harmonizar esse vínculo. Gente, hoje eu vou ficando por aqui. Eu desejo uma semana muito abençoada para vocês, com muito amor, com muita leveza e, claro, principalmente com muita alegria.